Minhas irmãs, é uma bênção poder estar aqui. Eu estava praticamente afônico essa semana, ainda estou bastante debilitado, mas eu me alegro em ver tantas mulheres amadas de Cristo, servas do Altíssimo, na presença de Deus. Eu quero ler com você o texto de Marcos capítulo 14, versículos de 1 a 9. Esse texto está registrado em Mateus 26, em Lucas 22 e em João 12. Em todos os 4 evangelhos esse episódio está registrado. Mas nós vamos escolher o relato de Marcos 14 para ler com vocês. E está escrito o seguinte: dali a 2 dias era Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam Jesus à traição e o matariam. Pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde. Antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Amém? O contexto aqui está muito claro. Trata-se de 2 dias antes da Páscoa. A Páscoa era a maior festa de Israel. Retratava a libertação daquele povo de uma amarga escravidão. A Páscoa era a alegria dos judeus e o terror dos romanos. Isso porque na Páscoa a população de Jerusalém quintuplicava, e os romanos tinham medo de rebelião. Diz a Bíblia que 2 dias antes da Páscoa, as autoridades de Israel, os principais sacerdotes e os escribas, tramavam, urdiam um plano para prenderem Jesus à traição e matá-lo depois da festa. Mas é curioso que Mateus, registrando este mesmo episódio, no capítulo 26, diz que foi Jesus, 2 dias antes da Páscoa, que disse para os seus discípulos que ele seria entregue nas mãos dos escribas, dos sacerdotes, para ser preso e ser morto. Aí você chega à seguinte conclusão: quando os homens pensam que eles estão no controle, quando eles acham que as rédeas da história estão em suas mãos, na verdade eles estão apenas cumprindo uma agenda que o próprio Deus já estabeleceu na eternidade. Quem dirige a história não é o homem, quem dirige a história é o nosso Deus, é Ele quem está assentado no trono. Mas é curioso que enquanto as maiores autoridades de Israel tramam a prisão e a morte de Jesus, 8 quilômetros dali, em Betânia, uma família prepara uma festa para Jesus. E Jesus é esse personagem que desperta sentimentos tão diferentes e opostos, amado por uns, odiado por outros, adorado por uns, rejeitado por outros.
Esse jantar que foi preparado para Jesus em Betânia acontece, diz a Bíblia, na casa de um homem chamado Simão. Eu não sei quem é esse Simão, a Bíblia não diz. Talvez seja o pai de Marta, Maria e Lázaro. Talvez seja até o marido de Marta, ou talvez seja um amigo da família, porque Marta está servindo nesse jantar. Lázaro, recém-ressuscitado, está à mesa com Jesus nesse jantar. Mas o que me chama a atenção é que esse Simão recebe um adjetivo, um apelido, um epíteto: Simão o leproso. E eu pergunto a vocês, esse Simão ainda era leproso? E a resposta clara é: claro que não. E por que você sabe? É porque se fosse leproso, ele não podia nem estar em casa, muito menos receber alguém em sua casa. Mas se ele não era leproso, por que o texto bíblico diz que o jantar aconteceu na casa de Simão, o leproso, e não na casa de Simão, o ex-leproso? Para ensinar-nos uma lição nesta noite. Cuidado para você não rotular pessoas. Cuidado para você não carimbar gente. Porque rótulos ficam, mesmo quando eles não são necessários mais. O doente foi curado, o cativo foi liberto, aquele que vivia uma vida de doença, enfermidade, seja física ou moral ou espiritual, foi curado e foi perdoado e foi salvo. Mas os rótulos ficam. Não rotule gente. É curioso que o texto nos informa que quem se destaca nesse jantar é uma mulher. Essa mulher é incógnita no relato de Mateus 26. O nome dela também não aparece em Marcos 14. O nome dela não é citado também em Lucas 22. Mas nós sabemos, à luz de João 12, que o nome dessa mulher é Maria, a irmã de Marta e Lázaro. E nenhuma mulher em toda a Bíblia tem uma biografia tão bela, tão robusta, tão eloquente, porque esta mulher só aparece 3 vezes no Novo Testamento. E nas 3 vezes que Maria aparece no Novo Testamento, ela está aos pés do Senhor Jesus. A primeira vez em Lucas 10, ela está aos pés do Senhor Jesus para aprender, para beber os seus ensinamentos. Enquanto Marta, ansiosa e preocupada, estava lidando com os afazeres da casa, Maria estava aos pés de Jesus para aprender dele. E se incomoda Marta, que chega para Jesus e diz: mestre, não vais falar com a minha irmã para se levantar e vir me ajudar? Não estás vendo que eu estou servindo sozinha? E diz a Bíblia que Jesus diz para Marta: Marta, Marta, andas preocupada e ansiosa com muitas coisas, uma coisa só é necessária, e Maria escolheu esta boa parte, e esta não lhe será tirada. O lugar mais alto, mulher, que você pode estar na vida é aos pés do Salvador. A universidade mais importante para se aprender as lições da vida é aos pés do Salvador. Não há lugar mais seguro para você estar e aprender do que aos pés do Salvador. E Maria estava aos pés do Salvador. A segunda vez que Maria aparece na Bíblia, ela é em João 11. E ela está aos pés do Salvador agora para chorar. E vocês bem conhecem a dramática situação de ela e Marta mandarem um recado para Jesus: está enferma, que Ele é quem amas. E diz a Bíblia que de Betânia, onde Jesus estava, era um dia de viagem. E diz a Escritura que este homem sai da casa de Marta e Maria, vai aonde Jesus estava e dá o seguinte recado: está enfermo, aquele a quem amas. Nem precisa dizer: vem depressa, temos urgência, porque quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada. Aí Jesus disse para os seus discípulos assim: Lázaro morreu,
Agora pense comigo, que enquanto o mensageiro sai de casa, Lázaro morre. Se ele gastou um dia para ir, ele gastou outro dia para voltar. Quando ele chega atabalhoadamente, para dar o recado para Marta, Jesus mandou dizer, Marta, que esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Mas Lázaro já estava morto e sepultado há 2 dias. Jesus fica mais 2 dias onde estava. Se o homem gastou um dia para ir, mais 2 dias, Jesus fica 3 dias. No 4º dia Jesus vai. Quando Jesus chega, Lázaro está morto e sepultado há 4 dias. Por que Jesus esperou até o 4º dia? Será que indiferença? Será que falta de amor? Não. É que havia uma crença entre os rabinos que um morto poderia ser ressuscitado até o 3º dia. Mas a partir do 4º dia era impossível que qualquer ser humano, por mais piedoso, pudesse ser o agente ou o instrumento desse milagre. Só o próprio Deus em pessoa podia realizar esse milagre. Pois Jesus espera até o 4º dia, para que a nação de Israel se rendesse à verdade absoluta de que ele não era apenas um grande homem, ele era o próprio Deus entre os homens. Quando Jesus chega na aldeia de Betânia, lá vai Maria ao encontro dele, e diz a Bíblia que Maria queda-se aos pés de Jesus, e começa a chorar, e diz para Jesus, se tu estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus se agita em espírito, e pergunta, onde o colocaste? E Jesus chorou, e Jesus manda tirar a pedra, e Jesus manda Lázaro sair do túmulo, porque o melhor lugar para você está na hora que a dor vem à sua vida, na hora que a enfermidade bate à sua porta, na hora que você chora a dor do luto, é aos pés do Salvador. Ele que é a ressurreição e a vida, Ele que é o supremo consolador, Ele que enxuga as nossas lágrimas, Ele que terapeutiza a nossa alma, Ele que traz alívio para os fardos do nosso coração, é aos pés do Salvador que nós precisamos estar. Mas agora, em terceiro lugar, terceira vez que Maria aparece na Bíblia, é nesse texto, e mais uma vez ela está aos pés do Salvador. Agora para quê? Para agradecer. Agradecer o quê? O maior milagre público do Senhor Jesus Cristo, a ressurreição do seu irmão Lázaro. E diz a Bíblia então, que eles estavam à mesa, quando vem Maria, com um vaso de alabastro. Alabastro é uma pedra ornamental, muito bonita. E diz a Mateus 26, que nesse vaso havia um perfume preciosíssimo, de nardo puro, e esse vaso estava cheio. E diz João 12 que havia nesse vaso 1 libra de perfume. O que é 1 libra? 1 litro tem 2,2 libras. 1 libra é praticamente meio litro, meio quilo de perfume. Diz a Bíblia que esse perfume é preciosíssimo, de uma essência que não era híbrida nem misturada, nardo puro, que é avaliado em mais de 300 denários, mais de 1 ano de economias. E quando a Maria vem, diz a Bíblia, que ela vem atrás de Jesus, e ela não abre este vaso, ela quebra este vaso, e derrama todo este perfume sobre a cabeça de Jesus, que escorre pelo corpo de Jesus. Toda a casa é tomada por esse perfume, e esse perfume escorre até os pés de Jesus, e ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Isso provoca uma reação dos discípulos, é um desperdício. Poderia-se vender esse perfume e fazer-se mais de 300 denários e dar esse dinheiro aos pobres, e murmuraram contra ela. Mas Jesus Cristo disse, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo.
Os pobres sempre os tendes convosco, a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. E em verdade vos digo que onde em todo o mundo for pregado o Evangelho, será contado o que ela fez, para a memória sua. Então, aprendemos com Maria aqui, uma mulher aos pés do Salvador, algumas lições. E eu quero repartir com vocês essas lições. Primeira lição que eu aprendo com Maria. Olha comigo o versículo 8. Ela fez o que pôde. Você pode repetir essa frase comigo? Ela fez o que pôde. Toda vez que eu leio isso, pastor Andréia, eu pergunto a mim mesmo: meu Deus, eu estou fazendo para Jesus o que eu posso? Você está fazendo para Jesus tudo o que você pode? Porque às vezes nós fazemos, mas fazemos relaxadamente. Às vezes nós fazemos, mas não fazemos tudo o que podemos. Às vezes nós fazemos, mas não fazemos de todo o coração. Às vezes nós fazemos, mas a nossa motivação não é boa. Maria fez tudo o que pôde. Isso me leva a pensar o que aconteceu na Alemanha, no dia 23 de setembro de 1723, às 11 horas da manhã, quando surge na Alemanha um movimento de oração e de reavivamento, que durou 100 anos ininterruptamente, movimento dos morávios. E naquela época, os morávios pobres começaram a orar e investir na obra missionária. Cada 25 moravianos sustentavam um missionário fora da Alemanha. Quando eles não tinham dinheiro para investir, eles se vendiam como escravos, para comprar uma passagem só de ida para os povos mais longínquos, para gastar o resto dos seus dias entre esses povos, levando a eles a esperança do Evangelho. Quando eu leio um testemunho desse, eu pergunto a mim mesmo: meu Deus, eu estou fazendo o que eu posso? Você está fazendo o que você pode para Jesus? Pois Maria fez o que pôde. Segundo lugar, segundo princípio, Maria fez o seu melhor. Olha comigo o versículo 3. Quando diz o texto que era um perfume preciosíssimo, de nardo puro, eu preciso perguntar: o que é isso? Essa essência chamada nardo não tinha em Israel. Essa essência era caríssima e era raríssima. Essa essência era extraída de um arbusto seco do Himalaia, que era transportada em lombos de camelos. Esse perfume não se achava numa loja de perfumaria. Esse perfume era comprado gota a gota, grama a grama. Agora confira comigo. Se tinha dentro desse vaso praticamente meio litro, e se esse perfume foi avaliado em mais de 300 denários, significa que cada grama desse perfume valia 1 denário, e 1 denário era um dia de serviço. Imagine você trabalhou um dia inteiro para no final do dia comprar uma gota de perfume. 1 grama de perfume. Agora, eu sei que vocês gostam de perfume, todos nós gostamos. E eu sei que vocês têm perfumes caros. E eu pergunto: como é que você usa o seu perfume caro? É apenas uma gotinha, não é verdade? Num dia especial. Agora, preste atenção que está escrito que Maria não abre o vaso. Maria quebra o vaso. Mas por que ela quebrou o vaso? Para dizer o seguinte: eu não quero que sobre nenhuma gota. Tudo que eu tenho, eu quero colocar a serviço de Jesus. Eu quero não só fazer o que eu posso, eu quero fazer o meu melhor para Jesus. Eu pergunto a você nesta noite: você tem feito o seu melhor para Jesus? Você tem trabalhado para Ele com excelência? Você tem dado a Ele
o melhor do seu tempo, o melhor dos seus talentos, o melhor dos seus dons, o melhor dos seus recursos, o melhor da sua vida, o melhor da sua agenda. Eu estava pregando em Portugal há 3 anos, e fui fazer uma visita à cidade de Águeda, perto de Coimbra, e na medida que nós estávamos andando de carro pela estrada, eu vi caravanas e mais caravanas a pé, caminhando pelo asfalto, e eu perguntei, mas o que essas pessoas estão fazendo? Para onde elas estão indo? Me responderam assim, elas estão indo a Fátima, pagar promessas. E eu perguntei, mas a que distância elas estão andando a pé? Me responderam, a mais de 300 quilômetros. Aí me veio na hora o seguinte pensamento: quantas vezes nós crentes, que moramos no bairro da igreja, na rua da igreja, se está muito calor não vai porque está quente mais, se está chovendo não vai porque está chovendo, qualquer coisa é desculpa para não ir à casa de Deus. E aqueles que não conhecem a Deus como nós conhecemos, às vezes são mais zelosos em servir aos seus deuses e aos seus ídolos, do que nós o somos em servir ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Eu encorajo você hoje a não só fazer o que você pode, mas fazer o seu melhor para Jesus. Mas Maria me ensina uma terceira lição. Ela fez o que pôde, ela fez o seu melhor, mas em terceiro lugar, ela fez sacrificialmente. Talvez você pergunte assim, mas como é que uma moça pobre, de uma família pobre, de uma aldeia pobre, investe 1 ano de trabalho num frasco de perfume? Em nenhum lugar você já viu isso. Por mais limitada financeiramente que seja uma pessoa, ninguém investe 1 ano de trabalho num vidro de perfume. Para você entender isso aqui, você tem que entender a cultura judaica. É que quando a menina virava moça, começava uma caminhada rumo ao seu casamento, e ela começava a comprar esse perfume, gota a gota, grama a grama, e ia condicionando esse perfume nesse vaso de pedra, de alabastro. Não se comprava todo ele de uma vez só, não se tinha para vender, mas ela comprava esse perfume para o dia mais especial da sua vida, o dia mais sonhado da sua vida, o dia mais esperado da sua vida, o dia do seu casamento. O que Maria está fazendo é que aquilo que tinha mais valor para ela, mais significado para ela, com mais expectativa para o dia mais feliz da sua vida, é exatamente esse perfume que ela derrama todo sobre a cabeça de Jesus, porque ela quer fazer não só o que pode, não só o seu melhor, mas fazer também de forma sacrificial. A pergunta que eu faço para vocês hoje é esta: o que é que você está fazendo para Jesus que possa receber o selo de sacrificial? Porque às vezes nós damos as sobras para Ele, aquilo que não nos faz falta, aquilo que não tem mais valor para nós, pois Maria fez sacrificialmente. Quarto lugar, Maria fez, apesar das críticas. Confira comigo os versos 4 a 6. A primeira coisa que eu noto aqui, irmãos e irmãs, na minha lida do ministério, é que eu nunca vi ninguém que tenha se levantado para fazer algo relevante no reino de Deus, sem enfrentar críticas. Quem tem medo de críticas não serve a Deus. Quem tem medo de críticas está mais interessado no aplauso dos homens que na aprovação do céu. Se você tiver medo de críticas, você não servirá a Jesus. E Maria enfrentou 3 críticas pesadíssimas, se não vejamos. Primeira crítica, versículo 4: indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Mas quem são esses alguns aqui? São os discípulos, são os apóstolos, são os líderes da igreja, que deviam estar felizes com Maria, ou imitando o exemplo de Maria, estão indignados
com Maria. E eles estão indignados porque para eles Maria está desperdiçando. Mas eles não estão indignados por aquilo que ela está fazendo, eles estão indignados para quem ela está fazendo. Se fosse para os pobres, tudo bem, mas para Jesus, não, aí isso é um desperdício. Segunda crítica que ela enfrenta, olha comigo, versículo de número 5. Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Primeiro é indignação, segundo é murmuração. Foi Judas Iscariotes quem avaliou primeiro. Ele era o tesoureiro, ele entendia bem de finanças. Vale mais de 300 denários. E eles disseram assim num discurso filantropo: esse dinheiro dava para comprar muita Bolsa Família, muita cesta básica, ia resolver o problema de muita gente. E é curioso que é João 12, texto paralelo desse, que nos informa que Judas era ladrão, que ele não estava interessado em ajudar os pobres coisa nenhuma, que ele estava interessado era em embolsar esse dinheiro. E porque se frustrou, é dessa casa que ele sai para ir a Jerusalém e vender Jesus para os sumos sacerdotes. Mas notem comigo em terceiro lugar que Maria enfrenta uma terceira crítica, versículo 6. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais, ela praticou boa ação para comigo. Então ela enfrenta, preste atenção, indignação, murmuração e molestação. Hoje molestar é crime, da cadeia. Se Jesus não sai em defesa de Maria, os apóstolos teriam trucidado Maria. Jesus diz: deixai-a, não a molestem, ela praticou boa ação para comigo. Então eu quero dizer uma coisa para você: você está fazendo a obra de Deus? Está fazendo? As pessoas estão chateadas com você? Continue fazendo a obra de Deus. Elas estão murmurando? Continue fazendo a obra de Deus. Elas estão molestando você? Continue fazendo a obra de Deus. Quem serve a Deus não fica desencorajado por causa de críticas, e quem serve a Deus não depende de aplausos humanos, é a Deus que você está servindo. Faça a obra de Deus, apesar das críticas. Mas em quinto lugar, Maria nos ensina outra lição. Maria procurou agradar apenas ao Senhor Jesus. É João 12 que nos informa isso, que quando ela derrama esse bálsamo, este perfume preciosíssimo sobre a cabeça de Jesus, são meio litro de perfume, então escorre pelo corpo dele, chega aos pés dele. E aí diz a Bíblia que ela enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. O que significa isso para a cultura brasileira? Nada, apenas um gesto de humildade. Mas na cultura judaica, uma mulher não podia soltar os cabelos em público, era um escândalo. Isso era uma quebra de paradigmas. Isso era expor essa mulher a suspeitas da sua integridade moral. Mas por que Maria faz isso? Por uma razão muito simples. Quando você ama Jesus, quando você é grato a Jesus, quando o seu amor transborda em sua alma por Jesus, você não consegue ficar preso em caixas humanas, limitado a paradigmas humanas. Você extrapola, você excede, você não está preocupado com o que as pessoas vão pensar ou falar de você, porque o único vetor que governa a sua vida é agradar ao Senhor Jesus Cristo. Às vezes, irmãos, na igreja a gente tem que agradar muita gente, tem que agradar o fulano, porque o fulano
foi quem lançou a pedra fundamental da igreja. Então, se você desagradece a pessoa, você está numa situação difícil. Mas você tem que agradar aquela outra família, que é a família mais aquinhoada financeiramente da igreja, porque se ela sai da igreja, as finanças da igreja começam a ficar difíceis. Mas você tem que agradar também aquela outra família, que é a família mais antiga da igreja, que se desagradar, pronto, cria uma confusão. E você tem que agradar fulano, e você tem que agradar Beltrano, e você tem que agradar ciclano, e você tem que agradar tanta gente que de repente você está desagradando a Jesus. Agradar a Jesus deve ser o único vetor que governa a nossa vida e a nossa agenda. Ela fez o que pôde, ela fez o melhor, ela fez sacrificialmente, ela fez apesar das críticas, mas ela fez só para agradar ao Senhor Jesus. Mas notem comigo, ela fez a pessoa certa. Confira comigo, por favor, versículos 6 e 7. Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Talvez você pergunte, mas será que Jesus está dizendo então que a gente pode deixar os pobres para lá? Que a gente não tem urgência de cuidar dos pobres? É isso que Jesus está ensinando? E a resposta é não, claro que não. Mas preste atenção numa coisa. Ninguém vai para o céu porque ajuda os pobres. Ninguém vai para o céu porque dá pão ao faminto. Ninguém vai para o céu porque dá cesta básica para os necessitados. Ajudar os pobres não é a causa da salvação. Ajudar os pobres é o resultado da salvação. Você ajuda os pobres não para ser salvo. Você ajuda os pobres porque foi salvo pela graça. Você não ajuda os pobres para ir para o céu, você ajuda os pobres porque você já é cidadão e cidadã dos céus. Então é Jesus quem move você, é Jesus quem inclina o seu coração a ser compassivo, é quando você reconhece que a salvação é pela graça, que como gratidão por essa salvação, você tem o coração aberto, você tem o bolso aberto, você tem a casa aberta, você tem uma alma generosa. Maria fez a pessoa certa. Mas notem comigo ainda, penúltimo lugar, que Maria fez no tempo certo. Confira comigo o versículo 8, a parte B. Ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Eu peço a sua atenção para discorrer sobre as mulheres, conforme Lucas 8, porque quando eu estava escrevendo o comentário de Lucas, isso me empolgou demais. Está escrito na Bíblia que Maria Madalena, Susana, Joana e muitas outras mulheres percorreram com Jesus no seu ministério itinerante da Galileia, que tinha 204 cidades, bancando financeiramente o ministério de Jesus. Isso é impressionante, porque pensem comigo, Jesus e mais 12 discípulos são 13 pessoas, 3 mulheres citadas pelo nome, 16 pessoas, muitas outras mulheres, eu não sei quantas são muitas outras, talvez 30, 40, imagine você uma caravana aí de 50 pessoas, tinha 204 cidades na Galileia, e Jesus ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e elas junto com Jesus, patrocinando o ministério de Jesus, para hospedagem, não tinha pensão, não tinha hotel naquela época, para comida, não tinha restaurantes naquela época, roupa, calçados, todo esse aparato, elas bancando. Diz a Bíblia que quando Jesus profetizou que ele subiria para Jerusalém, para ser preso, para ser morto, para ser crucificado, para ressuscitar o terceiro dia, essas mulheres estão lá ouvindo Jesus falar isso. Quando Jesus sobe para Jerusalém, essas mulheres sobem com ele. Quando Jesus foi crucificado, só tem João lá no Gólgota, mas essas mulheres estavam lá, essas mulheres da Galileia. Quando Jesus foi sepultado, nem consta que João estava lá, mas essas mulheres estavam lá, vendo onde e como Jesus foi sepultado. Preste atenção, viram onde e como. Agora eu preciso da sua atenção para você entender uma coisa. Pergunto a vocês,
Que horas Jesus Cristo morreu na cruz? Que horas? 3 horas da tarde, hora nona. Que horas ele foi sepultado? Precisou necessariamente ser antes do pôr do sol, por volta das 6 da tarde. Agora notem comigo, morreu, ninguém pode tirar o corpo sem permissão, então tem que ir ao governador para pedir permissão, não pode ir qualquer pessoa porque nem recebe. Então escolheram José de Arimateia. Aí José de Arimateia vai lá e diz para Pilatos: olha, eu quero pedir permissão para tirar o corpo de Jesus, que ele morreu. Não deu prazo de morrer. Não, morreu sim. Não morreu não. Vai lá chamar o centurião, só o centurião me falando que eu vou acreditar que ele morreu. Aí vai lá de novo onde estava a cena, para chamar o centurião sai de lá, vem cá no Pilatos. Não, morreu sim. Então Pilatos tem que escrever um documento, dá na mão do José de Arimateia, mas tem que ir no mercado comprar tecido, tem que ir no mercado comprar perfume, tem que tirar o corpo da cruz, tem que limpar o corpo, tem que passar perfume no corpo, tem que enrolar o corpo em linho, tem que tirar o corpo dali, tem que levar o corpo, tem que enrolar a pedra, tem que botar o corpo, tem que botar a pedra, tudo isso antes das 6 da tarde. Qual a conclusão que você está chegando comigo? Pouco tempo demais para tudo isso. E as mulheres estão lá vendo onde e como ele foi sepultado. É por isso que as mulheres, logo que acabou o sábado 6 da tarde, elas correram no mercado para comprar o quê? Perfumes. Mas por quê? A conclusão que eu chego é que mulher não gosta de nada mal feito. Elas devem ter pensado assim: esse serviço ficou mal feito, nós vamos fazer direito. Nós vamos fazer direito. No domingo de manhã, de madrugada, elas foram para o sepulcro. Quando chega uma surpresa, o túmulo está aberto, elas entram, o túmulo está vazio, elas saem, um anjo diz para elas assim: o que vocês estão fazendo aqui? Procurando entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou. Sabe o que os anjos estão dizendo para essas mulheres? Olha, vocês fizeram muito por ele, mas uma coisa vocês não fizeram: ele não precisa mais desse perfume. Só uma mulher compreendeu a necessidade de ungir Jesus para a sepultura. Essa mulher foi Maria. Ela fez no tempo certo. Tem coisas na vida que ou você faz hoje, ou você nunca mais vai fazer amanhã. Se você tem que dar uma palavra de encorajamento para alguém, dê hoje. Se você tem que visitar alguém, visite hoje. Se você tem que dar um telefonema para alguém que está afastado da igreja, para ele voltar, dê hoje. Se você tem que enfiar a mão no bolso e dar uma oferta para quem está precisando de ajuda, dê hoje. Faça isso hoje, para você não chorar a dor do remorso amanhã. O tempo de Deus é hoje. Uma das coisas mais tristes que eu li na Bíblia, pastor Andréia, foi a situação do Davi com Absalão. Sabe quantos anos Davi ficou brigado com o seu filho Absalão? 11 anos, sem falar com ele. 11 anos. Chegou um dia, depois de 7 anos, porque Davi disse: ele até pode voltar para Jerusalém, mas eu não quero ver a cara dele. Depois de 7 anos, o Absalão mandou um recado para o pai dele assim: papai, se o senhor tem alguma coisa contra mim, eu prefiro que o senhor me mate, mas fale comigo. Fale comigo. O pai recebeu Davi no palácio, o Absalão no palácio, lhe deu um beijo no rosto depois de 7 anos e não deu uma palavra para ele. Passaram-se mais 4 anos. Absalão agora não quer o perdão do pai, agora Absalão quer matar o pai. Absalão não quer mais se reconciliar com o pai, Absalão quer tomar o trono do pai. E Davi tem que travar a mais amarga batalha da vida contra o seu próprio filho, porque ganhar e perder é amargo do mesmo jeito. Se ele ganha, ele mata o filho, se ele perde, o filho o mata. Nessa inglória batalha, Absalão morreu. E diz a Bíblia que Davi, que passou 11 anos sem falar para o filho: eu te amo, meu filho,
No dia que o filho morreu, ele desabotou a alma e despeja em catadupas palavras de amor pelo filho. Ah, meu filho Absalão, Absalão, meu filho, quem me dera ter dado a minha vida por ti. E você diz: tarde demais, Davi, tarde demais. Ele esperou 11 anos você falar isso. Agora não adianta mais. O que você precisa fazer, faça hoje. Faça agora, no tempo certo. Mas eu quero concluir com a última lição. A última lição de Maria é que ela fez o que pôde, o melhor, de forma sacrificial, apesar das críticas, só para agradar a Jesus, fez a pessoa certa, no tempo certo, mas em último lugar, ela fez com reflexos para a eternidade. Olha o versículo 9 comigo. E Jesus diz: em verdade vos digo, em todo o mundo onde for pregado o Evangelho, será contado o que ela fez para a memória sua. Sabe o que está acontecendo aqui? Esse episódio que ocorreu numa casa pequena, humilde, na pequena aldeia de Betânia, agora está sendo proclamado dos eirados da história, nos ouvidos do mundo. E hoje, 23 de novembro de 2019, na cidade de João Pessoa, no Congresso Mulheres Perfumadas, essa profecia de Jesus está se repetindo mais uma vez e se cumprindo mais uma vez. O que Maria fez está sendo reverberado aqui nesta noite. E a pergunta que eu faço a todas vocês é esta: o que é que nós estamos fazendo hoje que vai reverberar para as futuras gerações? O que é que nós estamos fazendo hoje que vai marcar as futuras gerações? Eu queria encerrar com 2 exemplos, um bíblico, outro histórico, um negativo, outro positivo. Eu vou pegar o negativo, que está na Bíblia. A Bíblia fala do rei Ezequias. Rei Ezequias começou a reinar com 25 anos, reinou 29 anos, morreu com 54 anos. Diz a Bíblia que quando ele tinha 39 anos, ele enfrentou 2 problemas: o ataque da Síria e uma doença mortal. Deus mandou o profeta Isaías na casa dele e diz assim: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ele voltou-se para a parede, orou fervorosamente, chorou copiosamente, e Deus respondeu a oração dele rapidamente. E então Deus manda o profeta de volta à sua casa e disse: Deus ouviu a tua oração, Deus vai te dar mais 15 anos de vida, Deus vai libertar Jerusalém do ataque da Síria, e no 3º dia subirás à casa de Deus. E Deus mudou a estrutura do universo, fazendo o relógio de Acais recuar 10 graus para atender a sua oração. Quando ele é liberto e quando ele recebe uma cura, uma comitiva da Babilônia vai fazer uma visita para ele, levando cartas e presentes. E diz a Bíblia que ele então abre os seus palácios, mostra os seus tesouros, e mostrou tudo que ele tinha, quão grande ele era, quão rico ele era, quão poderoso ele era, quão esplêndido ele era, e não deu uma palavra de gratidão a Deus. A Bíblia diz que aquilo foi mal aos olhos do Senhor. Aí Deus mandou o profeta Isaías de volta ao palácio e disse: Isaías, agora escute a palavra do Senhor. Essa Babilônia diante de quem você se engrandeceu, voltará daqui a alguns anos. E tudo que você e seus pais ajuntaram, essa Babilônia vai levar, vai saquear, vai espoliar, vai pilhar. E tem mais: dos filhos que tu gerares serão levados cativos para a Babilônia. E tem mais: eles serão eunucos no palácio. Em outras palavras, eles vão ser castrados, além de escravos. Você quer coisa pior que isso? Sabe qual foi a resposta do rei para o profeta? Boa é a palavra que tu disseste. Espera um pouquinho, você não entendeu o que eu falei. Eu estou falando que a Babilônia vai chegar e levar tudo. Eu estou falando que os filhos vão ser escravos. Eu estou falando que os filhos vão ser castrados. E você vem me dizer que boa é essa palavra que Deus disse? Você ficou louco? Você perdeu o juízo? Mas ele explica: boa é a palavra que tu disseste. Porque ele pensou: porque eu terei paz nos meus dias.
Sabe o que ele está dizendo? Quando isso vier a acontecer mesmo, eu não estou mais aqui. Sabe o que ele está dizendo? Depois que eu morrer, me perdoe da expressão, que se dane as futuras gerações, eu não estou nem aí com elas. Triste, não? Muito triste. Sabe o que aconteceu? Ele não pôs em ordem a sua casa, e o menino que nasceu 3 anos depois que foi curado, se tornou o maior monstro da história de Judá, Manassés, assassino, feiticeiro, idólatra, que arruinou com o povo de Israel, culpado do cativeiro babilônico. Em nome de Jesus, eu quero encorajar você mãe, você avó, você pai, você avô, você jovem, você que está aqui, a nós investirmos nas futuras gerações. Nossos filhos e os nossos netos precisam ser mais crentes do que nós, mais cheios do Espírito Santo do que nós. Olha a Europa hoje, você vai na Holanda, lá as igrejas estão vazias, porque o povo não vai mais para a igreja. Você vai para a Escócia e os templos estão virando bares e boates. Você vai para a Inglaterra e os templos estão sendo vendidos para mesquitas muçulmanas, e os nossos jovens não estão mais nas igrejas. Por quê? Porque os pais estão falhando em passar o bastão do Evangelho para os seus filhos, porque nós não estamos investindo nas futuras gerações. O que nós aprendemos dos nossos pais, nós devemos transmitir aos nossos filhos, para que eles ponham em Deus a sua confiança. Nós teremos fracassado redondamente como pais e como mães, mesmo dando boa educação para os filhos, mesmo dando sucesso financeiro para os filhos, mesmo patrocinando coisas bonitas e boas para os nossos filhos, se nós não levarmos os nossos filhos a Cristo, nós fracassamos redondamente, porque os troféus do mundo sem Cristo são troféus de palha. Em nome de Jesus, comprometa-se a influenciar as futuras gerações. Mas eu quero dar um exemplo positivo para encerrar. Um missionário muito precioso, chamado David Livingstone, saiu da Inglaterra e foi trabalhar na África. Dedicou sua vida na África, adoeceu na África e morreu na África. Quando ele morreu na África, os ingleses foram lá para pegar o corpo dele, levar para a Inglaterra e sepultar na Inglaterra. Os africanos disseram assim: vocês podem até levar o corpo dele para a Inglaterra, mas o coração dele vai ficar aqui na África. Ele amou a África. Sabe o que fizeram? Abriram o peito dele, arrancaram o coração dele e sepultaram o coração dele na África. Quando você vai a Malawi, lá tem uma catedral de chão batido, onde está sepultado o coração dele, e tem uma placa de bronze assim: para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. O corpo dele foi levado para a Inglaterra, para Londres, e sepultado na abadia de Westminster, onde estão sepultados os reis e os nobres da Inglaterra. Lá tem uma placa de bronze com os seguintes dizeres: para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. A minha oração, irmãs e irmãos, é que quando as pessoas no futuro, se Jesus não voltar antes, tiverem contato com a nossa história, elas possam entender que nós vivemos os dias da nossa vida para a glória de Deus, que a nossa memória e que a nossa história continue marcando pessoas pelos séculos afora, para a glória de Deus. Eu encorajo vocês mulheres, vocês homens, nós povo de Deus aqui, a imitarmos essa mulher que viveu aos pés de Jesus, aos pés de Jesus para aprender, aos pés de Jesus para chorar, aos pés de Jesus para agradecer. Eu quero orar com você. Fique em pé onde você está. Eu quero orar em seu favor nesse momento. Tem alguma Maria aqui hoje? Tem Marias aqui hoje? Então, faça o que você puder para Jesus. Faça o seu melhor. Faça sacrificialmente. Faça apesar das críticas.
Faça só para agradar Jesus, faça para Jesus, faça no tempo certo, faça com repercussão para a eternidade. Te agradecemos, Deus, por esta noite, te agradecemos pelo exemplo de Maria, te agradecemos por este congresso, te agradecemos pela liderança da pastora Andréia, e por toda a equipe que colabora com ela. Te agradecemos porque dos mais diversos rincões deste estado e de outros estados da Federação Brasileira, mulheres vieram para cá, para serem impactadas pela Tua Palavra, desafiadas a Te servirem com alegria e com entusiasmo, e a perfumarem a sua casa, o seu lar, o seu ambiente de trabalho, e a vida na igreja e na sociedade, com o exemplo de Jesus Cristo nosso Senhor. Que Tu abençoes as Tuas servas, que elas possam, Deus, colocar aos pés do Senhor Jesus o melhor que elas têm, e que isso sirva, Deus, de testemunho ao longo da história, para que quando as pessoas voltarem os olhos para o passado, relembrando a nossa vida, nosso legado, elas possam ser encorajadas a conhecer a Jesus, a amarem a Jesus, e a colocarem tudo o que têm e são aos pés de Jesus. A Ti rendemos a honra, a glória e o louvor, e continua abençoando o Teu povo, no nome daquele que é a razão de estarmos aqui, que é o motivo do nosso cântico e da nossa adoração, aquele que morreu por nós e ressuscitou, aquele que é a nossa viva esperança, nosso Redentor Jesus. Aleluia, amém. Deus abençoe, irmãs, Deus abençoe a casa de vocês, em nome de Jesus.